E quando o sol
Muito bem, boa noite a todos vocês. Que bom que você está aqui. Parece que deu uma quedinha aí no sinal, né? Mas estamos juntos. Show. Ajeitar as coisas aqui que computador não é fácil não. Beleza? Tudo bem com vocês? Não sei quem está aí com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá o Valdinei, tá a Ana, tá o Gerson, tá a Raquel, tá o Carlos, todos aí conosco. Muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 de Daniel, mas antes eu quero convidar você a fazer uma oração para nós começarmos agora esse estudo, tá? Eu queria convidar aqui, não sei se alguém se habilita, mas eu estou vendo o Valdinei aqui. Valdinei, você pode fazer uma oração para nós, para iniciarmos esse estudo? Posso sim, pastor. Vamos dobrar o joelho então e falar com Deus. Poderoso e eterno Pai, grande Deus, te louvamos, Senhor, feliz por mais um dia maravilhoso que se findou. Já estamos na parte escura do segundo dia da semana e com certeza o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, já preparou a semana para cada um de nós. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus digno de toda a honra e de toda a glória, porque é o Senhor que abençoa o pão na nossa mesa, é o Senhor que abençoa o ar que respiramos, é o Senhor que abençoa o pulsar do coração de cada um de nós. Por isso, meu Senhor, eu quero pedir as tuas bênçãos para uma nova semana. Ela é escura na vida de cada um de nós. Não sabemos o que pode nos acontecer, mas queremos ter certeza que estamos sobre seus paternais cuidados. Pai, estenda as tuas mãos sobre cada lar, sobre cada família que neste momento está conectado pelo Zoom, para fazer parte desse momento de adoração, Pai, ao Senhor, apesar de ser pela internet, mas que o nosso coração seja elevado ao Senhor e que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite. Usa os lábios do pastor, Pai, que vai pregar a tua palavra, que seus lábios seja só o instrumento pelo qual o teu Espírito falará ao coração de cada um de nós. Abençoa também, Senhor, a mente e o coração de cada querido que é um ouvinte desta mensagem. Que a mensagem, Senhor, não seja só para ouvir, mas que seja nos levado a praticar todas as verdades aprendidas da tua palavra. Que o desfecho da mensagem de Daniel nos leve, Pai, a entender a fidelidade do teu servo e o quanto é importante nós também, Senhor, desenvolvermos a fidelidade no nosso coração, de tudo que ouvimos da palavra do Senhor. Continue a abençoar cada lar, cada família, blindar-nos contra esse vírus da terra, perdoar os nossos pecados e, por favor, Pai, nos batiza com teu Espírito Santo a cada manhã desta nova semana. É o que pedimos e oramos com perdão dos pecados, nos méritos do nome que enche o céu e a terra, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Então, hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no capítulo 11 de Daniel. Você que tem sua Bíblia aí, eu estou com a minha Bíblia aqui. Pode abrir a Bíblia lá em Daniel capítulo 11, para nós tirarmos algum entendimento, algumas lições também desse capítulo aqui de Daniel. Daniel 11. Muito bem. Quero agradecer a presença também de quem está online ali no Facebook. Temos algumas pessoas ali, a Il, que está lá conosco no Facebook. Temos outros também participando ali no Facebook. Muito bem-vindos ao nosso culto de estudo, né, da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar aí sobre Daniel capítulo 11. E Daniel capítulo 11 é um capítulo interessante porque mostra algumas guerras acontecendo ali
nesse capítulo, né, e dá uma visão geral da guerra até o tempo do fim. O capítulo 11, ele tem antecedidamente, ali no capítulo 10, a vitória de Miguel naquela batalha contra as forças espirituais malignas que influenciavam ali na tomada de decisão do povo. Essa verdade, ela revelou ali também que Miguel, no final das contas, na guerra cósmica, Jesus, né, que nós vemos ali, é o grande vencedor dessa guerra. E nós vemos que em todo o livro de Daniel, a questão da guerra sempre esteve em segundo plano. Até o capítulo 10, nós vemos aí essa guerra acontecendo em segundo plano, essa guerra física e espiritual, né? No capítulo 1, nós vemos a vitória de Babilônia sobre Jerusalém. No capítulo 3 e 6, nós vemos o governante oprimindo os hebreus, que eram servos de Deus ali na Babilônia. No capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, nós vemos uma sequência de batalhas representadas ali por minerais e animais. No capítulo 9, nós vemos a batalha para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Novamente, nós vemos a destruição do templo e de Jerusalém, ali também no capítulo 9, e a morte do Messias. E no capítulo 10, nós vemos esse irromper dessa grande guerra espiritual, onde nós vemos a luta, nós vemos o jejum de Daniel e a vitória de Miguel e Gabriel na batalha contra os anjos malignos, que travavam uma batalha contra o povo de Deus na corte persa. A batalha do capítulo 11 é uma batalha cósmica, uma batalha física, uma batalha espiritual, que envolve poderes sobrenaturais. Então, existe uma batalha espiritual acontecendo, e essa batalha espiritual ela tem efeitos físicos. O verso 1, que nós vemos aqui em Daniel capítulo 11, ele nos leva à época do primeiro ano de Dario. Então, nós vemos aqui capítulo 11, versículo 1, não sei se você leu aí, mas você pode estar lendo aí conosco esse capítulo aí, Daniel capítulo 11, versículo 1, você vê como é remetido a história. Então, você vê que acontece esse fato dessa visão do capítulo 11 na época do primeiro ano de Dario, que é o mesmo ano ali do capítulo 9, onde é apresentado as 70 semanas, a esperança sobre o Messias prometido que viria. E essa guerra acontece nesse contexto da esperança do Messias. Ao povo. E, logicamente, ali no final do capítulo 11, você vê a vitória final do Messias. E a profecia, ela focaliza-se ali em Artaxerxes, o persa, que é muito significativo, né? No versículo 2 ali, você vê a menção do quarto reino, né, da Grécia. Ali nós vemos, agora eu te declarei a verdade, ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tendo se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então, a profecia, ela se foca em Artaxerxes, o persa, e é muito também significativo esse momento, porque é ali, nesse reinado, que o decreto, que é o ponto de partida ali para a profecia das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, acontece. Então, nós vemos o ponto de partida, onde é lançado o decreto ali no quarto reino persa, que é dado autorização ali, né, o apoio para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Então, os 3 reis de origem persa, nós vemos aí Ciro com Dario corregente, nós vemos Cambises, Dario, Xerxes,
E aí, o quarto rei seria Ataxerxes. Então, você tem essa sequência, né, de três reis aí que vêm posteriormente. É Cambises, tá? Dario, Xerxes o Açoeiro, que é mencionado ali no livro de Esther, e o quarto, Artaxerxes. E Artaxerxes ele foi extremamente rico. Os documentos históricos descrevem ele como um rei astuto que subornou os seus aliados do país inimigo ali, que eram gregos também, né? Ele queria ali avançar na Grécia, dominar a Grécia, ele subornou alguns gregos, tentou enfraquecer, criar dissensões entre eles. E essa ideia desses quatro reis não é somente evidenciada na tradição judaica, mas a história também confirma essa sequência dessa interpretação. E Deus conduziu a história até aqui e vai mostrar ali a condução durante esse grande conflito que está por vir. O versículo 3 e o versículo 4, ele apresenta um outro reino, né? Então, o versículo 3 fala: depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu. Não passará a sua posteridade, nem terá o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro. Isso é visto, né? Existe um paralelismo nas palavras. Aqui nós podemos fazer um paralelismo em outras partes de Daniel, e nós podemos relacionar, por exemplo, com Daniel capítulo 8, versículo 8, onde o bode se engrandece em sobremaneira, e na sua força quebra-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar nasce outros, né? 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então você vê esse paralelo com Daniel 8, mostrando que após Artaxerxes viria o reino grego. Quem que seria esse chifre poderoso? Alexandre o Grande. E aqui essa ideia da expansão, né? A totalidade da Grécia aqui é incluída nessa palavra reino, que existe no versículo 3 e versículo 4. E após a morte de Alexandre, que foi um grande conquistador, nós vemos que outros poderes tomam o império. Esses são os poderes dos seus generais. Daí do versículo 5 até o versículo 14, nós vemos batalhas entre esses generais. Quem são esses generais? Generais são Seleuco, que ficou com a Síria e a Mesopotâmia no norte, Ptolomeu com o Egito no sul, Lisímaco com a Trácia e parte da Ásia Menor, e Cassandro com a Macedônia e a Grécia. E aí nós vemos esse conflito acontecendo entre esses reis. Então, por exemplo, você vê ali a maioria dos estudantes da Bíblia compreendendo essas guerras entre o reino do norte e o reino do sul, profetizadas em Daniel capítulo 11, versículos 5 a 14, como se referindo a muitas batalhas envolvendo duas dinastias, né? Dos 4 generais ali, 2 foram mais poderosos, tomaram conta, estabeleceram dinastias que lutaram entre si para o controle ali daquela região. E existia tentativas ali de unir essas duas dinastias, né? No verso 6 você vê uma tentativa de casamento. Fontes históricas informam que Antíoco II, Antíoco Teós, neto de Seleuco I, casou-se com Berenice, filha do rei egípcio Ptolomeu, que seria o reino do sul, né? Ptolomeu II Filadelfo. Entretanto, não durou muito, uma história trágica, você pode pesquisar mais e saber mais sobre essa história. E pela localização geográfica, a gente percebe que realmente, para o povo de Deus, para o povo de Israel, esses reinos ficavam ao norte, a Síria ficava ao norte, o Egito ficava ao sul. E a profecia ela foi revelada nesse aspecto porque envolvia o povo de Deus. O povo de Deus estava no meio dessas batalhas que aconteceram ali. Aí, a partir do verso 16 até o verso 28, entramos numa outra espécie de poder.
há uma transição dos reis helenistas, dos reis gregos, né, dos generais ali, para a Roma pagã. O verso 16 ali diz o seguinte: o que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele, estará em suas mãos. A terra gloriosa, a região do antigo Israel, ali estaria no domínio ali desse poder. Então, nós vemos que o novo poder ocupa essa região. E é muito parecido, esse verso 16, você pode fazer vários paralelos, por exemplo, no capítulo 2 ali de Daniel, falando sobre as pernas de ferro, né? Que tudo esmiuça, tudo destrói. No capítulo 7, nós vemos o animal terrível e espantoso, e a forma de falar aqui, ela remete à nossa mente a esse paralelo, a essa conexão com Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, mostrando que seria ali o reino de Roma. E algumas pistas adicionais no texto reforçam essa percepção. No versículo 20 de Daniel, capítulo 11, nós vemos sendo referido o rei como sendo um cobrador de impostos. E essa referência é a César Augusto. Ele que iniciou essa prática em Roma. E durante seu reinado foi que nasceu Jesus. Então você vê a profecia ela se cumprindo aí nesses sentidos. Você vê César Augusto sendo referido no verso 20, e foi ali, nesse momento que nasceu Jesus, Maria e José viajaram para Belém para a realização do censo que houve. Outra evidência que nós vemos que é o poder romano, esse império que sucede ali a partir do verso 16, outra evidência está no versículo 21, que fala que esse rei cobrador de impostos seria sucedido por um homem vil. E Augusto ele teve um filho chamado Tibério, que era um filho adotivo, que foi considerado excêntrico e vil. Um fato ainda importante é que, de acordo com o versículo 22, o príncipe da aliança seria quebrado nessa época. Isso refere-se ali à crucifixão de Cristo, o ungido príncipe que nós vemos aí nos outros capítulos de Daniel, no capítulo 9, por exemplo. Isso indica claramente o fluxo da profecia se cumprindo na história. Então, você vê que o capítulo 11 é uma sequência de profecias que foram se cumprindo. E após esse império romano que aparece, nós vemos que a partir do versículo 29 até o versículo 39, discorre sobre um outro poder. E esse poder vem depois de Roma pagã. O verso 29 deixa claro que as coisas não seriam como da última vez. Então, o poder que aparece é um outro poder diferente dos outros. E aí isso nos faz lembrar de Daniel capítulo 7 também, do chifre pequeno. Apareceria um outro diferente, era um outro poder diferente. Nós vemos a característica do chifre pequeno ali, que teria algumas influências, né? Na verdade, a maior influência dele seria no conhecimento, na religião. E esse reino é apontado aqui após a Roma pagã. E ali esse verso 29, ele apresenta uma quebra com o passado, é um novo poder que surge, e percebemos esse paralelismo profético desse poder diferente, que é um poder político, sim, mas a sua maior influência é religiosa, os seus maiores objetivos são religiosos. E aqui nós percebemos a relação entre o Reino do Norte, que é apresentado aqui, e o chifre pequeno. Você vai começar a ver aqui as características desse Reino do Norte e o chifre pequeno e perceber que ambos são o mesmo poder. Então, algumas características aqui apresentadas que mostram que são o mesmo poder. Primeiro, o norte é um reino que desafia a Deus e procura usurpar o seu lugar. Isso é visto no capítulo 11 de Daniel, versículo 36 e 37. E o chifre pequeno, o que ele faz?
ele se levanta contra as hostes celestiais, contra o príncipe dos príncipes. Isso é mostrado ali em Daniel, no capítulo 8, ali é mostrado isso. Outra coisa que nós vemos, o norte profana o santuário e tira o sacrifício diário. O chifre pequeno também profana o santuário e tira o sacrifício diário. Então, essa profanação do santuário, o que seria? É um ataque vertical contra o que Deus ensina sobre o santuário. O que Deus ensina sobre o perdão. O que Deus ensina sobre a intercessão. Então, essa profanação do santuário, deixando o santuário de lado, deitando abaixo o santuário, tanto o Reino do Norte faz, quanto o chifre pequeno faz. Então, entra todo aquele espectro de confissão. Esse poder ele pede para que confesse a ele. Ele diz ter o perdão dos pecados. Então, você já vai assimilando algumas coisas aqui. Terceira coisa, ele estabelece na Terra Gloriosa e ataca a Santa Aliança. Então, no capítulo 8 também nós vemos essa intenção de atacar a Terra Gloriosa, destruir o povo santo. Isso daí é uma relação próxima que existe ali, mostrando que estamos falando do mesmo poder, tanto o poder do norte quanto o chifre pequeno. Outra característica, ambos têm origem no norte, tanto esse poder político-religioso, quanto referido ali como chifre pequeno, quanto ali em Daniel capítulo 11. E ambos morrem da mesma forma, sem ajuda humana. Isso aqui permeia Daniel, com respeito à vinda do reino. Esse poder político-religioso que ataca, que domina, que se coloca no lugar de Deus, ele vai ser sobrenaturalmente destruído. Isso nós vemos em Daniel 11:45, que nós vamos ver em que chega o fim esse reino. Nós vemos em Daniel 8, versículo 25. Nós vemos também em Daniel capítulo 2, versículo 45, quando a pedra ela é lançada sem auxílio de mãos e cai no pé da estátua. Então, o poder do norte e o chifre, eles têm os mesmos traços, têm o mesmo comportamento, ele vem da mesma direção, partilham da mesma morte trágica e cobrem o mesmo período de tempo desde a queda do Império Romano até o tempo do fim. Desfruta de reconhecimento político, ele busca ter ali prerrogativas divinas, ele se apresenta como sendo o poder de Deus aqui nessa terra. E aqui é denunciado claramente, ao você ler o texto bíblico de Daniel, que os poderes, eles são os mesmos, tanto o poder do norte quanto o poder do chifre pequeno. Nesse avanço que temos da profecia, né, chegamos a esse ponto de identificar ali, após os reinos ptolomaicos, né, os reinos ali do norte também, Seleucidas. Então, nós vemos essa caracterização do Reino do Norte sendo o chifre pequeno após Roma, né? Roma pagã, nós vemos essa caracterização. Então, na Bíblia, vamos entender um pouquinho sobre essa questão de sul e norte. Tá? O resto desse conflito ele se refere ao tempo do fim. Tá? Então, nós vimos até aqui essa sequência, né? Falando sobre os reis persas, falando sobre os reis gregos, falando sobre Roma pagã, falando sobre Roma papal, né, esse poder religioso. E aí nós começamos a adentrar no tempo do fim, porque até então tudo é muito próximo ao que nós estudamos, né, até aqui, no capítulo 2, capítulo 7, os capítulos aí proféticos. Então, esse conflito entre norte e sul, ele possui características espirituais interessantes. Nós vemos que esse reino do norte terá fim, versículo 44 e 45. E com respeito à orientação geográfica, norte e sul na Bíblia possui alguns significados. Norte e sul, em Salmo 89, versículo 11 e 12, Ezequiel 21, versículo 3 e 4, nós percebemos que norte e sul
tem a ver com a totalidade terrestre, totalidade do espaço terrestre. E o norte na Bíblia é uma representação bíblica, sabe do quê? Do mal que usurpa o lugar de Deus. O chifre pequeno, ele vem do norte. Os profetas bíblicos identificam o mal e as trágicas coisas que aconteceram ao povo de Deus como vindo do norte. Você pode ir até o profeta Isaías, por exemplo, capítulo 14, versículo 31, Jeremias, capítulo 1, versículo 14. A própria Babilônia, ela vem do norte para dominar Israel, Jeremias 46, versículo 25 e 26. A mitologia cananita, ela diz que a morada de Baal seria no norte. E a própria Bíblia apresenta Satanás como usurpador, sabe do quê? Das extremidades do norte. Quando você abre a Bíblia em Isaías 14, versículo 13 e 14, você vê isso. Esse poder que vem do norte é também caracterizado em Apocalipse como a Babilônia. Então tem vários paralelos aí, mostrando quem é esse poder do norte. O poder do norte é o chifre pequeno, o poder do norte é a Babilônia. É o poder que usurpa o lugar de Deus. É um poder político e religioso que usurpa o lugar de Deus. Então, vimos aí a questão do norte. Agora, o que seria o sul? O sul na Bíblia simboliza o Egito. Especialmente, sabe o quê? Lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 2, você vê a rejeição orgulhosa do faraó com respeito a Deus. Uma postura de não acreditar no Deus de Israel. Ele diz o seguinte: quem é o Senhor para que lhe ouça a voz? Ele fala: não conheço o Senhor. E esse poder é uma identificação da fé na humanidade, substituindo a fé em Deus. É um poder humanista ateu. O profeta Isaías advertiu o povo de Israel com a advertência dessa fé no homem, né? Então, lá em Isaías 31, versículo 1 e 3, você vê Isaías advertindo o povo contra essa fé nas forças humanas para redimir o homem, para salvar o homem. É uma fé que não está ligada a Deus, mas nos esforços humanos. Olha o que diz lá: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para o Santo de Israel. Você pode ler até o versículo 3, e aqui é apresentado essa confiança nas forças humanas. E aqui a gente já consegue definir algumas coisas aqui sobre norte e sul. O norte representa o poder político-religioso, representa o chifre pequeno, que se empenha em usurpar o lugar de Deus. E o sul, ele representa o esforço humano que rejeita a Deus e tem fé apenas na humanidade. Para o povo de Israel, essas referências eram muito comuns, como eu já falei para vocês, pois estava ali localizado entre esses dois poderes, Egito ao sul e Babilônia ao norte. E nós podemos também entender que, para o povo de Deus, essas duas forças, elas vão combater no final dos tempos de forma a, vamos dizer, influenciar o povo de Deus, né? São duas forças que tentam dominar a força do poder político ligado à religião e a força do ateísmo humanista. Então, nós vemos essas forças combatendo para atentar e atrapalhar o destino daqueles que se colocam nas mãos de Deus, que querem ali ter uma fé embasada em Deus. Esses poderes vão ser uma tentação. E o tempo do fim, essa expressão aparece apenas em Daniel. Quando você abre lá, Daniel capítulo 11, versículo 35, versículo 40, você vê que o tempo do fim é referido a isso. É referido ali a Daniel, né? Fala muito sobre o tempo do fim. E o tempo do fim é referido do versículo
35 até o versículo 45, ali, 40, 45. Né? Nós estamos vivendo nesse último período de Daniel 11, do versículo 35 até o 45 ali. E as profecias de Daniel, né, identificam o tempo se estendendo desde a queda do papado, esse tempo do fim, em 1798, até a ressurreição dos mortos, que é a volta de Jesus, em Daniel 12, versículo 2. Nesse tempo, o Reino do Norte, que primariamente designa geograficamente a dinastia ali que nós vimos, Seleucida, após a morte de Alexandre, né, que surgem os generais, o Reino do Norte era referido a só isso. Depois se refere a Roma pagã e papal, agora não fica restrito a uma localização, mas se apresenta como o inimigo espiritual do povo de Deus em todo o mundo. E o Reino do Sul, que inicia de forma representando ali geograficamente a dinastia ptolomaica no Egito, ao sul da Terra Santa, adquire uma dimensão teológica e associada ao ateísmo, como é dito também em Apocalipse 11, versículo 8. Ao estudar também você percebe que o mesmo acontece com o Monte Santo. O Monte Santo era referido ali a Israel, a terra prometida a Sião. E após a cruz, né, após a divulgação do evangelho para todos os povos, esse Monte Santo agora é relacionado com todo o povo de Deus, espalhado através do mundo. E esses temas preparam um caminho aí para os eventos do fim. No final da profecia do Norte e Sul, o que acontece? Tanto esse poder político, religioso, né, quanto o poder ateu, humanista, eles se aliam de alguma forma. Não digo que se misturam, mas se aliam de alguma forma. Os poderes políticos e religiosos se envolvem com esses movimentos ateístas e humanistas com o objetivo mútuo de tomar o trono de Deus, tomar o reino de Deus, dominar a extensão do mundo. E um olhar para o que está acontecendo no mundo hoje, em nossos dias, deve nos convencer da verdade dessa profecia. Né? A gente vê uma polarização dos movimentos políticos relacionados com a religião, nós vemos uma polarização do movimento ateísta humanista, né? E muitos cristãos, eles têm mudado a sua concepção sobre o reino de Deus. Nós vemos que ninguém mais acredita nos movimentos cristãos por aí no reino de Deus físico, o reino de Deus que vai vir. Muitos cristãos têm integrado suas crenças a crenças ideológicas humanistas e materialistas. Em vez de olharem para a cidade de Deus que está por vir, eles buscam construir a cidade de Deus aqui e agora. O enfoque ele mudou da cidade de Deus para os empreendimentos humanos. Hoje a religião ela segue os passos das tendências sociais e existencialistas, né? A gente vê as pessoas não buscando uma submissão a Deus, mas buscando ali seguir movimentos, o movimento existencialista que fala sobre justiça, amor, felicidade, que deixa Deus de fora, deixa Deus em segundo plano. Não vamos atender aí as necessidades humanas, mas Deus não tem nada a ver com isso. É o que está acontecendo. As teologias modernas, elas já não definem o reino de Deus em termos de realidade histórica. Elas preferem os termos aí mais elegantes da evolução, do progresso, muito cristão progressista aí, né? Da iluminação, do entendimento. Temos um entendimento. O entendimento é superior à palavra de Deus. Acontece de tudo. A religião ela nunca esteve tão envolvida em política. Nós vemos aí o extremismo da direita, né, do Ocidente, que tenta combinar aí política e religião. Os movimentos de esquerda que nós vemos também, extremistas, se envolvendo muitas vezes com a religião, trazendo pensamentos humanistas, uma capa de bondade, que se fosse possível eles
implodiriam e destruiriam a religião cristã em 2 minutos. Traços de domínio de mentalidade do mundo aparecem também no Islã extremista e sua tentativa ali de domínio global. Nós vemos partidos religiosos, políticos, até em Israel tem partidos políticos religiosos. Os jovens israelenses ficam indignados, os jovens ateus israelenses ficam indignados com isso. Um conceito de nova era permeia vários movimentos que exaltam a humanidade, endeusa a humanidade, coloca a humanidade no status divino. E a antiga tentação que trouxe a queda dos seres humanos, hoje seduz as massas modernas. Ser como Deus, ter poder, essa tentação de poder, ela tem influenciado as massas, essas massas polarizadas. E, amados, nós estamos, de acordo com a profecia de Daniel, prestes a entrarmos na batalha do Armagedon. O Armagedon é a nossa batalha, é a minha batalha, é a sua batalha. É a luta, o Armagedon é a luta entre duas mentalidades, duas concepções de felicidade e religião. Por um lado, nós temos Deus, nós temos a fé em sua criação, nós temos a convicção de que a humanidade depende de Deus para a salvação e para a felicidade. Nós temos a esperança do reino do céu. E, por outro lado, nós temos uma ilusão de se achar autossuficiente, uma ilusão de poder construir um mundo de paz e felicidade com as nossas próprias mãos. A batalha do Armagedon, ela atingirá o estágio pior nos últimos dias. E é o que nós estamos percebendo. No meio das multidões inflamadas com a sua fé em deuses de carne e de concreto, o povo de Deus, ele se apegará no Deus invisível. E o campo de batalha, amados, é o mundo inteiro. Eu, ao ler esse capítulo de Daniel, no capítulo 11, capítulo 11 de Daniel, eu vejo que o povo de Deus vai enfrentar um novo Mar Vermelho. São perigos de dois lados. Perigo ao norte, perigo ao sul, perigo de se aliar ao ateísmo humanista com as suas ideias de bondade que destrói a religião, se aliar a poderes políticos que se envolvem com a religião. Nós vamos ficar nesse meio. E, amados, esses dois segmentos, norte e sul, eles vão se aliar com um objetivo. Eu não digo que essa aliança vai fundi-los, mas eles vão se aliar com um objetivo. E agora você imagina esses poderes em conflito, como vemos hoje. De certa forma, ter alguém aí que aparece como líder, que tenta conciliar pelo menos algumas narrativas do espectro aí do político, conceitual aí desses dois grupos. Aparece um líder e concentre todo o ódio que existe nessas duas esferas de atuação, concentre num grupo de pessoas. Nós vemos que a polarização, nós vemos ódio fluindo de todo lado. Agora, imagina esses dois poderes se aliando para atacar o povo de Deus. Esse é o cenário ideal para a perseguição dos fins dos tempos. Mas, sabe, existe esperança. E a esperança é que nosso Deus nos socorrerá. No versículo 45 diz: então chegará seu fim, e não haverá quem o socorra. Esse poder do norte aliado ao sul vai ter um fim. Os pés de ferro e barro, a mistura entre a religião e a política,
os ensinos ateus irão sucumbir com a pedra, com Cristo Jesus, que esmiuçará tudo. E essa pedra, esse reino de Deus, dominará o mundo. A vitória final, ela pode ser minha e sua, se permanecermos em Cristo, nessas crises e polarizações. Tenha essa esperança. Deus vai te socorrer nesses momentos de crise. E eu pergunto para você, de que lado você quer estar no final dessa crise? De que lado você quer estar nesse momento do fim? Qual caminho você vai seguir? Você vai seguir o caminho da política religiosa, o caminho do ateísmo humanista, vai tentar mesclar os dois, ou você vai seguir a Bíblia? Você vai estar ao lado do reino de Deus ou ao lado dos poderes humanos? Essa é a reflexão de Daniel capítulo 11 que eu quero deixar para você. Eu sei que a batalha não vai ser fácil, mas Deus tem a vitória. Deus possa abençoar muito você nessa noite, que você possa tomar uma decisão. Nós estamos aí no penúltimo estudo dessa sequência, né? Estamos aí terminando já. Semana que vem a ideia é estudar o capítulo 12 de Daniel, onde já mostra ali a volta de Jesus, mostra algumas profecias também a serem cumpridas. Mas de que lado você quer estar nesse momento de crises? Ao lado de Deus ou ao lado das políticas, ao lado dessa religião contaminada, desse ateísmo humanista, né? Deus possa abençoar muito vocês. Quero agradecer a presença de cada um aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar vocês aqui. Quero agradecer a presença da Adriana, da Ana, do Abinil, do Guilherme, da Simone, do Elias e da Ivani, do Gerson, que está aqui conosco, da família do Gerson também, que está conosco, do Gilson, do Joel, da Raquel, do Hudson, a Vanderlei aí também, o Hudson e a família, a Sueli César, a Tássia, que está aí também, o Valdinei, a Vanderlei, já falei aqui, do Atanael, da Zeneide. Eu espero que tenha auxiliado pelo menos um pouco. Eu sei que o capítulo 11 de Daniel é um capítulo que necessita de um grande conhecimento histórico. E se a gente for falar de história aqui, a gente vai acabar passando a noite aqui, né, falando sobre cada aspecto histórico, verso por verso. Mas entenda, é isso que a gente está vivendo hoje. A profecia, ela não falha, não falhou até aqui e vai permanecer correta, vai permanecer certeira no seu significado. O pastor Joel também está aqui conosco. Obrigado, pastor Joel, pela companhia aí. Deus abençoe você. Vou pedir aqui para o pastor Joel fazer uma oração para nós nesse momento, tá bom? E nós já vamos encerrando aqui. Boa noite, pastor Ladeira. Boa noite a todos que estão participando. Nós tivemos um probleminha aqui na internet. A internet deu um problema, mas estamos aí juntos. E convido a todos para nós orarmos agora, neste momento, então, para nós encerrarmos este momento de culto. Vamos orar. Poderoso Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos dá o rumo, Senhor, nos dá o caminho para seguirmos, ó Deus, para estarmos preparados para a Tua volta, para estarmos, ó Deus, conscientes de que lado nós vamos estar dessa guerra. Por favor, ó Deus, que possamos tomar o lado melhor, o lado onde há maior sabedoria, o lado onde há a vitória certa. Por favor, ó Pai, abençoe a cada um que aqui está, dá a todos nós uma semana abençoada na Tua presença e que a decisão seja tomada todos os dias em nosso coração de estarmos ao Teu lado. Abençoe aqui o pastor Ladeira, todos que aqui estão participando, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, não porque merecemos nada, ó Deus, nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Joel. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe a todas as famílias aqui
que participaram. Não esqueça, semana que vem é o último dia do nosso estudo do livro de Daniel, até porque não tem mais capítulo, né? Vai até o 12 só e nós vamos finalizar. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. Se você tiver alguma pergunta sobre essa questão de Daniel capítulo 11, você pode aí estar buscando a gente aí, pode mandar uma mensagem para nós, um WhatsApp, que seja, tá? E entenda, o momento que nós vivemos realmente é os últimos momentos da Terra. Não existe mais muito o que esperar dessa Terra. Nós estamos aí nos versículos finais de Daniel 11. Deus abençoe você, que você possa tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Vou deixar aqui um hino aqui para vocês refletirem e já vou dando um tchau para vocês. Que Deus abençoe. Sentir o seu poder, é preciso erguer bem alto um machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água, chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, inspirar só mais um pouco até ver Jesus
Amém. Até mais, viu, gente? Fique com Deus aí. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe a cada família. Até mais. Até mais. Valeu, pastor. Até mais. Até mais. Até mais. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.